Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Dentro do estudo que vimos fazendo do livro Os 4 Evangelhos, no capítulo referente à parábola do rico e Lázaro, encontramos esta pergunta. Em nome do catolicismo se diz: tendes o Evangelho e a Igreja, por que procurar outra coisa? E a seguinte resposta dos evangelistas: os que falam assim parodiam o que disse Jesus ao contar a parábola. Quando punha na boca de Abraão estas palavras: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem, o que o mestre dizia era: tendes a lei e os profetas, isto é, tendes o amor universal para vos guardar, tendes para vos guiar o exemplo dos que o praticaram. Os que vos concitam a reportar-vos aos evangelhos fizeram destes letra morta. Eles deixaram de ser a lei, porquanto da prática a que os submeteram os que assim falam, desapareceu o amor imenso que se estende por sobre todos indistintamente, que a ninguém repele, que dá alento a todos os fracos e arrebanha todas as ovelhas desgarradas, sem se preocupar com o caminho por onde venham. O amor, eis a lei, os evangelhos. A prática do amor, eis os profetas, os intérpretes dos evangelhos. Os que do amor se afastam não obedecem à lei que pretendem impor aos outros. Por terem os que vos apontam os evangelhos feito deles letra morta, é que nos tempos preditos, quando a abominável desolação impera no lugar santo, exatamente onde não devera existir, o Senhor envia o Espírito da verdade para, por uma difusão geral do Espírito, reconduzir os homens à prática do amor, à pureza e a simplicidade da sublime moral do Mestre, para os conduzir à verdade, pois que o progresso é lei da natureza. Pergunta: tomando a parábola ao pé da letra, dizem: todo o pensamento desta parábola está no versículo 15 do capítulo 16. Pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável para Deus. Com efeito, o rico tem o inferno por sepulcro, como está no versículo 22. Deus o abomina unicamente por ser ele grande perante o mundo, e o pobre é agradável a Deus, está no seio de Abraão unicamente por ser pequeno perante o mundo. Não se diz ali que o rico usou mal das suas riquezas, nem que o pobre fez bom uso da sua pobreza, mas que o rico recebeu os seus bens em vida, e que a Lázaro só males couberam. É o que implicitamente se nos depara nestas palavras de Lucas no começo do Sermão do Monte, capítulo 6, versículos 24 e 25. Ai de vós, ricos, que tendes a vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que estáis saciados, pois que tereis fome. Ai de vós, que agora rides, pois que sereis condenados ao pranto e às lágrimas. Esse sentimento de animosidade contra a riqueza, essa reprovação do rico se desenvolveu no cristianismo ao mesmo tempo que se alargou sua luta contra o mundo, mas o pensamento mesmo do seu fundador é diferente. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as coisas vos serão dadas de acréscimo. Resposta: os que usam desta linguagem, tendo razão do ponto de vista das falsas interpretações dadas às palavras do Mestre, se enganam redondamente quanto ao sentido e ao objetivo, segundo o Espírito, segundo o pensamento de Jesus, intencionalmente velado pela letra, quer da parábola, quer dos textos que citam e que já vos explicamos em espírito e verdade. A falsa interpretação das palavras do Mestre produziu bons frutos a seu tempo. A violência mesma dessa interpretação concorreu para que os prevaricadores, os avaros e os egoístas se despojassem de seus bens, com o propósito de evitarem o castigo e de darem exemplos de desprendimento, que mais tarde seriam mais bem compreendidos. Quando se tem que abater uma árvore secular, não é de um canivete que se lança a mão, mas de um machado manejado por vigoroso pulso. Quando se tem de destruir paixões más, fundamente enraizadas, não é com palavras brandas e sem alcance que se há de consegui-lo. Será preciso vibrar golpes violentos que repercutam no coração. As palavras de Jesus eram sempre medidas para o efeito de produzirem frutos imediatos e prepararem as colheitas vindouras. Mesmo o que considerais desvios resultantes de falsas interpretações não foi mais do que o trabalho profundo da charrua em terras duras, forçando-as a produzir, a fim de que a cultura as possa, ao cabo de certo tempo, amolecer, destorroar e tornar férteis em frutos mais doces e mais saborosos. Reportem-se os que formulam aquelas objeções à explicação conforme ao Espírito que vimos de dar da parábola em questão. Atendam a que a letra mata e o Espírito vivifica, e que as palavras de Jesus são espírito e vida, e que se encadeiam formando um conjunto harmonioso e compreenderão. Pergunta: qual é, segundo o Espírito, o sentido do versículo 26? E o versículo 26 diz: grande abismo existe entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para lá não o podem, como também não se pode passar de lá para cá. Resposta: é uma alusão à impossibilidade que há para o Espírito de deter o curso da justiça divina. Pergunta: as palavras desse versículo 26, veladas pela imagem material e pela letra, significarão, de acordo com a ciência e a verdade espíritas, que os bons espíritos não se podem acercar dos espíritos culpados enquanto não há, da parte destes, arrependimento, e reciprocamente que os espíritos culpados não se podem elevar às regiões em que se acham os bons espíritos e acercar-se destes? Resposta: não, os espíritos superiores não entram em contato com os espíritos inferiores que sofrem punição, mas os bons espíritos de menor elevação os cercam, conservando-se, entretanto, invisíveis. Quanto aos espíritos inferiores, esses nunca podem elevar-se às regiões ocupadas pelos bons espíritos, sem que um arrependimento sincero os ponha em condições de experimentarem a influência direta de seus protetores e sem que lhes tenha sido permitido acompanhar os bons espíritos com o propósito de se instruírem e progredirem. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos,
Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.